a temática de manejo da fertilidade do solo em pastagens, darei uma ênfase sobre alguns conceitos que eu entendo que são básicos, que são imprescindíveis para a compreensão da pastagem nesse ambiente tropical e terei um panorama geral, né? Vou mostrar aqui para vocês. Vou falar um pouco sobre esses conceitos básicos, começando pela compreensão dos solos do Brasil Central. Aí faremos um tour por calagem, fósforo, nitrogênio, falaremos um pouco sobre, principalmente, potássio, enxofre, falaremos sobre o uso de alguns produtos, como varredura, resíduos, fertilizante foliar, e finalizaremos sobre as considerações gerais sobre o uso geral, né, do solo para a finalidade de pastagem. Visto que o estado do Mato Grosso tem uma representatividade muito grande, né, dentro da pecuária nacional, nós temos o maior rebanho bovino do Brasil. Isso faz com que assumamos uma responsabilidade de produzir, né, para alimentar o Brasil e o mundo, mas sempre com preceitos de sustentabilidade, de responsabilidade ambiental. Tá bem? Vamos lá. Quando nós enxergamos a pecuária a pasto, e hoje o tema a ser discutido é a adubação de pastagem, é muito importante que entendamos que antes de falar sobre adubação, o próprio ambiente produtivo exige outros conceitos, certo? É muito importante que antes de falar de adubação, que cada pasto dentro da propriedade rural, os animais tenham acesso a bebedouro, a sal mineral, visto que a água é muito importante para que o animal desempenhe, né, para que ele ganhe peso. E como a forrageira, o capim, que é o principal alimento, ele representa um déficit de diversos minerais, é importante que o animal tenha acesso a água e sal mineral. Esse é um ponto importante, que precede a adubação. Além disso, é muito importante que a colheita dessa forragem seja feita de modo adequado, certo? Que haja um rigor em alturas de entrada e saída ou em alturas de manutenção do pastejo antes de se falar em adubação. Porque quando nós falamos em adubação, principalmente de manutenção, isso exige um custo do pecuarista. E se porventura essa adubação não for realizada conjugada com o manejo, de forma que essa forrageira seja colhida de modo adequado, esse investimento financeiro acaba indo pelo ralo abaixo. Então, antes do produtor pensar em adubação de manutenção, e nós discutiremos isso como um preceito básico, é importante que o manejo seja feito de modo adequado, que os pastos sejam divididos, para então nós pensarmos em análise de solo e adubação, certo? Existem prioridades antes da própria adubação de manutenção. Mas ao falar de adubação de formação, aí sim é muito importante a análise de solo, uma interpretação não só teórica, mas também racional, pensando em uso de insumos, para que possamos chegar no fim num ajuste fino da adubação. Por que eu estou dizendo isso? Porque embora tenhamos o maior rebanho comercial aqui do Brasil, é muito importante aqui dentro do Mato Grosso que nós entender que temos uma diversidade muito grande de produtores. E dentro dessa diversidade de produtores é importante que apontemos qual que é o gargalo ou qual que é o fator limitante para cada pecuarista. E é fácil vocês entenderem isso. Vamos pensar no meio acadêmico que nós detectamos que o aluno não tem bom desempenho porque ele não tem um computador para desenvolver as suas atividades. Nós entendemos que o gargalo deste aluno é ter esse instrumento, essa ferramenta. Então, não adianta nada antes desse aluno ter um computador que arrumemos um software adequado de busca ou que presenteemos ele com um carregador ou com uma impressora ou com qualquer outra coisa, porque o gargalo deste aluno é a utilização de um computador. Tendo um computador, aí nós teremos outros pontos críticos. E a pecuária ou qualquer atividade é da mesma forma. É importante que entendamos qual é o gargalo do pecuarista para que a gente consiga fazer um desenvolvimento racional, sustentável e adequado a partir do gargalo, a partir da limitação. Vamos iniciar falando, então, de calagem, que é uma prática de correção da acidez do solo. Quero que vocês observem, por meio desse mapa mato-grossense,
nós temos aqui dados de amostras de solo de 0 a 20 centímetros de 186 pontos no estado de Mato Grosso. Quero que vocês percebam que a maior parte do Mato Grosso tem uma elevada saturação por alumínio. Percebam que são as manchas aí alaranjadas e vermelhas ao longo desse mapa. E em contrapartida, já que temos uma saturação por alumínio alta, nós temos saturações por bases relativamente baixas. Percebam que o mapa ali está basicamente todo vermelho e laranjado. Isso demonstra saturações por base menores do que 40%, que é o mínimo requerido para a formação de pastagens, da maior parte das espécies forrageiras, né? Então, é importante que entendamos que, a princípio, para iniciar a prática de formação do pasto ou de manejo, manutenção adequada, existe um problema de acidez que é comum. E é fácil porque nós entendemos, no ambiente acadêmico, que a maior parte do território brasileiro é composta por latossolos, que são solos muito intemperizados, ricos em óxido de ferro e óxido de alumínio, com baixo teor de bases, alto teor de alumínio, e isso demanda a correção da acidez para o manejo racional da fertilidade. Então, como primeiro ponto, acadêmicos, produtores rurais que estão aqui conosco hoje, nós temos, de modo geral, um problema no Mato Grosso de acidez, beleza? De excesso de alumínio no solo. Esse alumínio no solo traz alguns empecilhos para o sistema produtivo. Como primeiro ponto, ele é um elemento tóxico que inibe o desenvolvimento radicular. Esse é um problema sério. Além disso, o alumínio ocupa cargas negativas do solo, que faz que outros nutrientes que sejam adicionados ao solo sejam facilmente lixiviados, como cálcio, magnésio ou potássio, certo? Além disso, esse alumínio é capaz de precipitar o fósforo, dificultando ou impedindo a absorção pela planta. Então, como primeiro ponto no sistema produtivo, é importante que façamos a correção desse alumínio tóxico para que tornemos o sistema produtivo mais apto para receber os demais insumos, para que possamos fazer uma adubação de modo mais racional. E diante disso, nós temos dois mitos ou dois modos de pensar que dificultam o desenvolvimento de uma pecuária sustentável quanto à calagem. O primeiro é aquela mentalidade do pecuarista de que não é necessário realizar calagem porque as braquiárias são tolerantes à acidez, certo? E diante disso, a calagem seria uma prática optativa. É importante que entendamos que, embora tenhamos alguns trabalhos científicos demonstrando que algumas braquiárias, de fato, têm certa tolerância ao alumínio tóxico do solo, mas é importante que vocês entendam que não existe um único impacto negativo da acidez no solo para as plantas forrageiras. Não é só a diminuição da massa radicular. Não é isso. Como já mencionado anteriormente, o alumínio ele precipita nutrientes, favorece a lixiviação. O ambiente ácido permite uma absorção excessiva de micronutrientes catiônicos que podem resultar em toxidez, certo? Então, se o problema fosse tão somente a tolerância da forrageira, de fato, a calagem seria facultativa. Mas não é o único benefício da calagem, tá bem? A calagem também é importante por fornecer cálcio e magnésio, tornar o pH do solo dentro de uma faixa de 5,5 a 6, que favorece a absorção e a disponibilidade da maior parte dos nutrientes. A calagem aumenta a atividade microbiana do solo e aumenta a CTC do solo. Isso para os solos de cerrado é uma vantagem enorme, visto que os nossos latossolos têm uma baixa CTC, em virtude da presença dos óxidos, que tem até certa eletropositividade. Então, como primeiro ponto, o pecuarista que não faz calagem, pensando que a braquiária é tolerante à acidez, ele está fazendo errado, porque a calagem não tem esse único benefício. Tem inúmeros outros benefícios. E existe uma outra classe de pecuaristas que, pelo fato do calcário ser um insumo de menor custo, principalmente na formação do pasto, eles acabam fazendo só a calagem e não fazendo adubação. E isso também não é adequado, porque a realização da calagem vai indisponibilizar o alumínio tóxico, vai fornecer cálcio e magnésio, mas não vai trazer para o sistema os principais nutrientes promotores do desenvolvimento inicial da forrageira, pensando na formação, principalmente o fósforo, e pensando na manutenção do nitrogênio. Então, aquele pecuarista que também só faz a calagem também não está sendo sustentável no seu sistema produtivo. É importante que entendamos que a calagem é uma prática de preparo do solo
para que tenhamos um manejo da adubação mais econômico, mais racional e mais sustentável. Então, o que devemos fazer então, já que não aplicar calcário é incorreto, ou fazer somente a calagem também pode ser incorreto, dependendo da fertilidade do solo. É importante que façamos a calagem conforme a análise do solo, certo? Porque existe um outro entrave na pecuária, que é a utilização do calcário com doses chaves, com doses corriqueiras, com doses mágicas. Vou aplicar 1 tonelada, vou aplicar 2 toneladas, vou aplicar 3 toneladas. E é importante que façamos essa recomendação baseada em análise de solo. Então, premissa inicial para um uso sustentável do solo na pecuária. Iniciemos com a prática de retirar amostras de solo e fazer uma interpretação adequada. Esse gráfico demonstra a produtividade do estabelecimento de antropólogos guaianos em solo de cerrado, em ambiente com uso da calagem e sem uso da calagem. Eu quero que vocês percebam algo extremamente importante aqui, do quanto que a calagem vai influenciar na absorção de fósforo. Percebam, neste caso aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta. Quero que vocês percebam o seguinte. Observando aqui a dose de fósforo de 60 kg por hectare, nós temos uma produção ali em solo com calagem de próximo de 4 toneladas por hectare. Certo? Está aqui, próximo de 4 toneladas. Correto? Em solo em que foi realizada a calagem, obtém-se uma produtividade próxima aqui de 4 toneladas. Para obter essa mesma produtividade em solo sem a realização da calagem, em solo ácido, percebam que nós vamos precisar aqui de 120 quilos de fósforo a mais para obter uma mesma produtividade, certo? Em solo com calagem, nós precisamos de 60 quilos de fósforo para obter essa produtividade. Em solo sem calagem, nós precisaríamos de 180, ou seja, 120 quilos de fósforo a mais. Carlos, por que era necessário? Por que foi necessária essa quantidade de fósforo a mais em solo sem calagem para obter a mesma produtividade? O solo ácido ele tem 2 gargalos. O primeiro é a disponibilidade de alumínio, que precipita o fósforo e impede a absorção. E um segundo ponto é que os solos ácidos têm maior quantidade de cargas positivas. E nessas cargas positivas, o fósforo é capaz de fazer uma ligação de maior energia, uma ligação covalente, e adsorvido fica indisponível, pode ficar não lábil para a planta forrageira. Então, como primeiro ponto, para que o pecuarista, para que o técnico tenha consciência que para formar pastos de maneira sustentável, a calagem é muito importante porque ela vai influenciar na eficiência da adubação fosfatada. E é importante que tenhamos em mente que a adubação fosfatada é aquilo que onera mais, é o que é mais caro na formação do pasto. Então, não faz muito sentido nós jogarmos parte desse insumo que é caro e entender que parte dele não vai ser absorvido pela planta. Isso não é racional, isso não é sustentável. Então, como primeiro ponto, entendam que em solo ácido, a não realização da calagem vai influenciar na eficiência da adubação fosfatada. Clássico aqui, e olhem que nós estamos vendo aqui resultados com Andropogon guaianos. O Andropogon guaianos nem é um capim de elevada exigência nutricional. Sem dúvida, esse mesmo ensaio, esse mesmo experimento, sendo realizado com braquiárias ou com cultivares de pânico máximo, o resultado, sem dúvida, essa discrepância seria maior. Existe outro aspecto interessante, que uma vez que o pecuarista ele tem em mente de que a calagem é importante por retirar esse alumínio tóxico, aumentar a disponibilidade de nutrientes, fornecer cálcio e magnésio, é muito importante que ele respeite o período em que a incorporação do calcário e aí fazer a semeadura. Por quê? Porque para que o calcário reaja no solo, é muito importante que tenha água no sistema. A água é muito importante nas reações do calcário. Então, em média, quando nós pegamos as recomendações da literatura, se recomenda que o intervalo entre a incorporação do calcário e o plantio e a semeadura seja ali de, em média, 60 até 90 dias. O que nós temos feito aqui em Rondonópolis para tentar responder melhor esse questionamento? Já que a água é muito importante para a reação do calcário,
Nós temos aí na literatura que, em média, esse período de reação é de 60 a 90 dias. E esse período pode ser um gargalo para o pecuarista, porque, por vezes, ele pode necessitar de um período mais curto. Vamos pensar que um pecuarista que deixou para incorporar o seu calcário lá em novembro e dezembro, ele precisa de um período mais curto para que ele tenha uma janela de semeadura. Então, nós temos estudado aqui a possibilidade de estudar a influência da lâmina de chuva ou da lâmina de precipitação na reação do calcário. E nós temos um ensaio, um experimento que se configurou da seguinte forma. Nós padronizamos com lâminas de 10 ou 20 milímetros e nós fizemos 5 aplicações. Por isso, aí no gráfico, nós temos 50 milímetros aplicados, ou seja, foram aplicadas 5 lâminas de 10 milímetros e 100 milímetros foram aplicadas 5 lâminas de 20 milímetros. E nós fizemos na seguinte configuração. Essas lâminas foram aplicadas com intervalo de 2 dias, essas lâminas foram aplicadas em intervalo de 5 dias, e essas lâminas foram aplicadas em intervalo de 10 dias. O pH inicial desse solo em cloreto de cálcio é de 4,2. E é importante que você entenda aí que para uma formação adequada do pasto é requerido um pH em cloreto de cálcio em torno de 4,9. Tá bem? O que nós percebemos? Que depois de 60 dias, quando nós pegamos essa lâmina de 50 milímetros e essa lâmina de 100 milímetros, nós percebemos uma diferença de pH. Na lâmina de 100 milímetros, nós obtivemos ali um pH de 5,21, e na lâmina de 50 milímetros, nós tivemos ali um pH de 4,96, demonstrando que a quantidade de água ou a quantidade de chuva vai influenciar na rapidez ou na lentidão da reação desse calcário no solo. Quanto maior o volume chuvoso, nós percebemos aqui que mais rápida ocorre essa reação e esse aumento de pH. Mas o aspecto mais importante é que não é só o volume de precipitado, não é só chover 50 ou 100 milímetros. Percebam que quando essa lâmina foi aplicada a cada 2 dias, nós tivemos ali um pH médio de 5,17, que diferiu de quando essa lâmina foi aplicada de 5 em 5 dias ou de 10 em 10 dias, que ficou ali em torno de um pH de 5. Carlos, por que houve um pH um pouco superior quando essa lâmina foi aplicada de 2 em 2 dias? Porque nós tínhamos uma frente de molhamento maior, o solo estava mais úmido. E o solo estando mais úmido, essa lâmina aplicada conseguiu aprofundar mais no perfil do solo, fazendo com que essa correção ocorresse de modo mais efetivo. Então, o que é preciso que vocês tenham em mente? E nós esperamos responder isso com as próximas pesquisas. Que podemos ter orientações sobre incorporação do calcário e semeadura não fixos de 60 a 90 dias, que dependendo do volume hídrico, da quantidade de chuva, esse período possa ser encurtado. Nós já temos resultados aqui em Rondonópolis de um encurtamento para até 45 dias, tá bem? Dependendo do volume aplicado, esse tempo de reação foi adequado já ali com 45 dias, de intervalo entre a incorporação do calcário e a semeadura. O que eu quero que vocês também entendam, o calcário, o efeito dele ele é bem localizado. A gente não consegue aplicar o calcário em superfície e ter um efeito pronunciado até 20 centímetros. De modo geral, para um preparo de solo convencional, que é o que normalmente ocorre na pecuária, a dose de calcário deve ser aplicada parcelada em 2 vezes. Metade da dose uma aração, metade uma gradagem pesada, para que nós consigamos fazer essa correção mais efetiva em 20 centímetros. Porque se não fizermos essa correção efetiva em 20 centímetros, nós teremos um problema, porque a pastagem, esse sistema, o pasto, é uma planta perene, permanente. Nós não conseguiremos, em outro momento oportuno, fazer essa correção ao longo de todo o perfil. Então, por isso, é muito importante que essa dose seja incorporada, parcelada em 2 aplicações, para que a gente consiga fazer essa correção mais efetiva até 20 centímetros. É lógico que nós temos exceções e situações que não nos permitem esse tipo de atividade, principalmente em solos arenosos diante de relevos mais declivosos. Esse mesmo experimento, que eu acabei de apresentar para vocês, o pH do solo, nós medimos também a saturação por base depois de 60 dias. Percebam que a saturação inicialmente do solo estava ali em torno de 13%. Quando nós aplicamos uma lâmina de 50 milímetros, nós mensuramos uma saturação por base de 46%. E quando nós aplicamos uma lâmina de 100 milímetros, nós obtivemos uma saturação por base de 53%.
Mais uma vez, reforçando que quanto maior o volume hídrico, mais rápido ocorre esse processo de reação. Percebam ali também que quando nós aplicamos essa lâmina de 10 milímetros, que culminou numa somatória em 50 milímetros, a cada 2 dias, nós obtivemos ali uma saturação de 52%. Quando isso foi espaçado de 5 em 5 dias e 10 a 10 dias, nós obtivemos uma saturação média de 48%, demonstrando que não só a quantidade de chuva, mas o intervalo entre essas chuvas também é muito importante para favorecer a reação do calcário. Não é à toa que a literatura recomenda um espaço entre a incorporação do calcário e a semeadura de 60 dias, porque dentro desse período nós teremos chuvas suficientes que favorecerão essa correção ao longo desses 20 centímetros. Vamos lá. Vocês poderiam me perguntar, então, Carlos, a recomendação média é que esse calcário, esse intervalo entre a incorporação e o plantio, ou a semeadura, sejam de 60 dias, 90 dias. É possível que haja redução? Os nossos resultados prévios têm apontado que, em primeira condição, em locais onde as chuvas iniciam de modo constante, diário, onde ao longo desses 60 dias ou 45 dias nós tenhamos uma quantidade de precipitação adequada, nós temos percebido que é possível reduzir isso para 45 dias. Outra possibilidade é o uso de calcário 100% reativo, do calcário filler, mas isso acaba não sendo comum na pecuária em virtude desse aumento de custo e até mesmo pela dificuldade de aplicação diante de deriva. Então, uma outra situação que seja possível reduzir esse período para 45 dias seria diante de calcário filler. Uma terceira possibilidade que temos percebido aqui no Mato Grosso, em algumas áreas de solos arenosos, é onde nós não temos alumínio tóxico, que nesse ponto o uso do calcário vem principalmente para fornecer cálcio e magnésio e aumentar a CTC do solo. Nessas situações que o alumínio já está zerado, é possível também encurtar esse período de 60 dias para 45 dias. Está bem? Visto que não tem alumínio ocupando cargas do solo, não tem alumínio para lixiviar os nutrientes, não tem alumínio disponível para fixar o fósforo. Vamos lá. Estava falando com vocês de calagem de formação, entendendo dessa importância do parcelamento em duas aplicações e desse período, hoje ainda de 60 dias, ou dessa quantidade de chuva para que possa reagir esse calcário. Aí vocês podem me perguntar, e o calcário de manutenção? Diante da literatura, nós temos percebido que, de modo geral, pelo fato da aplicação do calcário ser realizada em cobertura, diante de solos já formados, já implantados, a literatura vai recomendar uma aplicação aí de 25% a 50% da dose calculada, demonstrando que esse efeito do calcário, por ser aplicado em superfície, vai atingir aí de 5 até 10 centímetros, que representa de 25% a 50% dos 20 centímetros, né, que foram base de estudos. Mas esses resultados da Embrapa nos trazem uma nova configuração, um novo modo de pensar diante dessa dose de manutenção. Percebam que esse ensaio foi realizado com doses de 1, 2, 4 e 8 toneladas por hectare. E essa produção de forragem, de decúmbens, foi avaliada ao longo de 5 anos. Percebam que de 0 a 8 toneladas de calcário houve um incremento de aproximadamente 37 toneladas para aproximadamente 45 toneladas. Aí nós podemos pensar, poxa, cadê o efeito deletério de uma supercalagem para essa produção de pasto? Porque nós sabemos que quando nós aplicamos calcário em excesso, nós temos alguns problemas muito sérios, que é a redução da disponibilidade de microcatiônicos, de ferro, cobre, manganês, zinco, e principalmente a indisponibilidade de fósforo. Mas por que diante desses efeitos negativos, não houve efeito para a produtividade do pasto? Principalmente porque o fósforo, depois da formação do pasto, é um nutriente pouco exigido pela gramínea forrageira. Ou seja, essa indisponibilidade acabou não afetando essa produção. Da mesma forma dos micronutrientes, que são requeridos em pequenas quantidades. O que isso significa? Que a recomendação geral continua sendo de 25% a 50% da dose, mas olhando para esses ensaios, nós podemos vislumbrar o seguinte: se eu estou numa conjuntura que eu consigo aplicar 2 toneladas de calcário de uma única vez, mesmo sabendo que esse 25% representaria 500 quilos ou até 1 tonelada, eu posso fazer essa aplicação em cobertura e manutenção e não vai ocorrer um efeito negativo para a minha forrageira.
Muito diferente, pessoal, de uma supercalagem na formação. Uma supercalagem na formação, nós temos problemas muito sérios, porque esse excesso de cálcio e essa elevação desse pH vai indisponibilizar o fósforo. E o fósforo na formação do pasto é muito importante. Vocês vão perceber daqui a pouco, quando eu apresentar os dados de omissão de fósforo na formação da pastagem. Outro aspecto interessante, e eu quero que fique claro aqui para discentes, técnicos, pecuaristas, é que depois que o pasto já está formado, existe aquela dúvida do pecuarista de, poxa, eu tenho pouco recurso, eu tenho que priorizar a aplicação do calcário de modo imediato, ou eu tenho que priorizar o uso de fertilizante. Lógico que eu estou apresentando aqui para vocês uma situação em que existe restrição de recurso por parte do pecuarista. Ele não tem recurso para fazer calagem e adubação de manutenção. Ele teria que escolher uma dessas atividades. Percebam que por meio desses trabalhos, produção anual de forragem de capim braquiária ao longo de 4 anos, diante de 4 tratamentos. Nada de calcário, aplicação de 2 toneladas no primeiro ano, 1 tonelada no segundo, 1 tonelada no terceiro, o que também em somatória dá 4 toneladas. A aplicação de 4 toneladas uma única vez em cobertura e a aplicação de 4 toneladas sem realizar a adubação. Tanto a ausência de calagem como a aplicação parcelada e a aplicação de 4 toneladas uma única vez, as 3 situações anteriores estiveram associadas à adubação, com a aplicação de 400 quilos ao longo desses 4 anos de nitrogênio na forma de sulfato de amônio. Eu quero que vocês percebam que a produção da ausência de calagem aqui, e com a adubação, produziu em torno de 37 toneladas. A aplicação de 4 toneladas de calcário sem realização da adubação produziu 4 toneladas. Percebam que isso é aproximadamente aí 8%. Ou seja, quando o pecuarista tem que escolher em manutenção, em um caso atípico, entre uma adubação nitrogenada e aplicação de calcário em cobertura para pastos já formados, percebam que o calcário se torna algo secundário e a prioridade nesse momento é o suprimento de nitrogênio. Nós vamos perceber hoje que é o nutriente que mais afeta o desenvolvimento da gramínea forrageira na manutenção. Só para reafirmar os dados apresentados anteriormente, isso aqui, Oliveira e colaboradores de 1999, eles testaram uma pastagem degradada, sem aplicação de nenhum insumo, produzindo em torno de 4 toneladas, só calagem, produzindo aproximadamente 6 toneladas, só fertilização, 16 toneladas, e calagem mais fertilização, em torno de 19 toneladas. Percebam que para pastos formados, estou falando para pastos que já tiveram uma adequada formação, a fertilização ela é prioritária em relação à calagem. Então, para finalizar a temática de calagem, o que eu quero deixar claro para vocês? Primeiro, tanto para a formação como para a manutenção, sempre se basear na análise de solo. Não jogar calcário como orientação advinda do céu, nas próprias ideias. Não. A nossa base sempre vai ser análise de solo. Para a formação de pasto, é muito importante realizar essa incorporação diante da baixa mobilidade do efeito do calcário, desse efeito corretivo. E sempre respeitarem esse período entre a incorporação e a semeadura, que hoje, mínimo, é de 60 dias, e eu espero daqui a pouco apresentar para vocês alguns dados permitindo essa redução para 40 a 45 dias. Como já mencionado, diante de chuvas constantes, diante de calcário filler e diante de solos que não têm alumínio tóxico. E para a manutenção de pasto, percebam que a recomendação é de 25% a 50% da dose, mas diante de um ano atípico, com calcário de baixo custo, é possível aplicar 100% da dose recomendada, sem comprometimento da produção desse pasto. Uma outra dúvida muito comum, diante das nossas orientações, dos nossos trabalhos de extensão é: devo utilizar calcário calcítico ou calcário dolomítico? Essa pergunta é muito comum para os produtores aqui de Rondonópolis, porque nós temos aqui em Poxorel calcário calcítico, né? E nós temos ali em Nobres, onerando um pouco o frete, calcário dolomítico. Percebam, diante desses dados de extração, produção de matéria seca e extração de capim-marandu e tamanho diante de dose de nitrogênio, que o cálcio e o magnésio são nutrientes pouco extraídos pelas forrageiras comparativamente ao nitrogênio e ao potássio. E diante dessa baixa extração, nós temos a seguinte orientação.
Existe um teor de magnésio adequado para a formação de pasto, que é de 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, nós entendemos hoje o seguinte: se o solo já tem um teor de magnésio maior que 0,5 centimol de carga, a escolha do calcítico dolomítico fica a critério do pecuarista, e ele tem que levar em consideração o custo de produção dele. Agora, se porventura o teor de magnésio no solo for menor que 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico, recomenda-se o uso de calcário dolomítico, de um calcário com maior teor de magnésio. Por que isso? Perceba que essa tabela recomenda quanto que altera a quantidade de magnésio no solo para cada tonelada de calcário. O que isso representa? Se eu aplico 1 tonelada de calcário com 1% de óxido de magnésio, essa tonelada vai alterar 0,1 centimol de carga por decímetro cúbico. Considerando aí a caracterização do calcário calcítico, que é aquele que já tem até 5%, né? Cada tonelada aplicada vai modificar só 0,06 centimol de carga por decímetro cúbico, ou seja, não tem um potencial de modificação, de elevar esse teor de magnésio no solo. Por isso que nessas circunstâncias nós recomendamos a aplicação de calcário dolomítico. Quando os teores de magnésio no solo são menores que 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico, a nossa orientação técnica é o uso de calcário dolomítico. Vamos lá. Entendendo a importância da calagem, vamos falar agora um pouco de adubação fosfatada. Eu já apresentei para vocês esse gráfico anteriormente, demonstrando o quanto que o calcário ou a calagem vai influenciar na disponibilidade de fósforo. E eu quero que vocês entendam que para a formação isso é muito, muito importante. Por quê? Fizemos alguns experimentos aqui de omissão de nutrientes utilizando capim de elevada produção. Pânico máximo cultivar Zuri, cultivar Quênia, Mombaça e Tamani. Em tratamentos em que nós aplicamos fósforo na formação e nós não aplicamos fósforo na formação. O que nós percebemos? Que para o capim Zuri, quando nós não aplicamos fósforo na formação, ele produziu 2% do capim que tinha fósforo na sua formação. O Quênia nem chegou a atingir 20 centímetros de altura para que a gente conseguisse fazer a avaliação. O Mombaça produziu somente 3% e o Tamani também não atingiu essa altura. O que isso significa? Que quando eu não aplico fósforo na formação, como não ocorre um estímulo para o desenvolvimento do sistema radicular, não ocorre o desenvolvimento da parte aérea. Ou seja, eu quero que vocês entendam que o nutriente mais limitante para um solo de baixa fertilidade, para a formação de um pasto, é o fósforo. Percebam que neste experimento, nós depois fizemos a aplicação de fósforo em cobertura para tentar recuperar essa baixa produção na formação. E percebam que para o Zuri, nós atingimos em média 70%, para o Quênia em torno de 80%, Mombaça 77% e Tamani em torno de 57%. Ou seja, mesmo depois tentando fazer a aplicação desse fósforo em cobertura, tentando recuperar essa omissão lá na formação, não foi possível atingir 100% da produtividade em comparação a um solo adubado com fósforo na formação. Ou seja, aplicar fósforo na formação do pasto é algo muito, muito importante. E para manutenção, Carlos, o fósforo já se torna um nutriente secundário, o nitrogênio se torna um nutriente mais importante. Mas para pastos degradados, percebam esses resultados aqui, ó. Se eu não aplico nada, a massa de forragem coletada está em torno de 1.890 quilos. Se eu aplico só fósforo, como o estímulo é principalmente para o desenvolvimento radicular, perceba que a produção de parte vegetal e aérea é inexpressiva. Se eu jogo só nitrogênio, essa massa aumenta, mas se eu jogo os dois, ocorre um sinergismo. Para pastos degradados, é muito importante fazer a aplicação do fósforo para o desenvolvimento adequado do sistema radicular, o que acaba otimizando a adubação nitrogenada. Ou seja, a realização de uma adubação fosfatada favorece a absorção dos demais nutrientes. Beleza. Carlos, na minha região é muito comum produtos à base de fosfato natural reativo. Devo utilizar tentando minimizar o custo de produção? Depende. Se é para a formação de pasto e o teor de fósforo no seu solo é muito baixo, o uso exclusivo do fosfato natural pode ser um problema,
visto que é um fósforo temporariamente indisponível, né, insolúvel em água, insolúvel em ácido cítrico, então o período de formação do seu pasto pode ser mais lento. E pensando em situações onde eu tenho muitas plantas invasoras, monocotiledôneas, como capim amargoso, capim capeta e diversos outros capins que depois podem acarretar em problemas para controle, o uso do fosfato natural em solos com baixo teor de fósforo pode ser um problema. Agora, para solos de médio a alto teor de fósforo, na formação, pode ser uma alternativa para reduzir custo. Agora, para manutenção, pode ser utilizado. Mas mais importante na escolha da fonte fosfatada é calcular o custo da adubação fosfatada. O que isso representa? O quanto que custa cada quilo de fósforo. E vocês vão perceber que diante desse cálculo, de modo geral, o MAP é a fonte de menor custo na formação. Entendendo que o fósforo é muito importante na formação, porque se não for feito, nós teremos sérios problemas na formação do sistema radicular, vamos agora compreender a importância da adubação nitrogenada. Vamos lá. O nitrogênio é o nutriente que mais altera as taxas de crescimento do capim, e o nitrogênio também é um dos nutrientes mais extraídos pela planta forrageira. Tá bem? Percebam por esses dados aqui que o capim-marandu está extraindo aí de 27 até 282 quilos por hectare de nitrogênio, e o tamanho está extraindo aí de 52 quilos até 296 quilos de nitrogênio. Junto com o potássio, o nitrogênio é o nutriente mais extraído. Vamos lá. O produtor decide fazer uma adubação nitrogenada. O que o produtor tem que ter em mente diante dessa adubação nitrogenada? Ele tem que compreender que se ele adubou com nitrogênio, ele tem que ter animais para que consiga fazer a colheita dessa forragem. Porque, naturalmente, acelera a taxa de emissão e aumenta a taxa de acúmulo de nitrogênio. Por que eu estou dizendo isso? Percebam aqui, ó. Quando eu não aplico nitrogênio, eu tenho uma taxa de acúmulo de 48 quilos aqui para o capim-marandu. Quilos de matéria seca por hectare dia. Quando eu utilizo nitrogênio, essa taxa de acúmulo é aumentada para 75 quilos. Tá bem? Vamos seguir. Quando eu tenho o capim tamani não adubado com nitrogênio, eu também tenho uma taxa de acúmulo ali variando de 12 até 25 quilos por hectare dia. Quando eu incluo o nitrogênio, essa taxa de acúmulo aumenta para 70, ou seja, cresce muito mais capim em menor tempo. E aqui que eu quero que você entenda com isso, que eu tenho sérios problemas de crescimento de forragem, e se eu não tenho um animal para colher, isso vai senescer. E acaba não acarretando na resposta produtiva, que o produtor quer que isso acarrete em desempenho, em ganho de peso. E essa forrageira vai senescer. E isso não vai permitir o desenvolvimento do desempenho animal. Vamos seguir. Vamos pensar em nitrogênio na formação do pasto. Tá bem? Não estou falando agora em manutenção, estou falando em formação. Existem algumas tabelas de recomendação que falam que o nitrogênio não é necessário na formação, visto que a própria mineralização da matéria orgânica favorece o desenvolvimento do capim. O que eu quero que vocês percebam por meio desse ensaio aqui, que vai ser o TC da Jéssica, que vai ser apresentado nesse semestre. Sem nitrogênio e com nitrogênio em média, e nós testamos o capim-marandu, xaraés, piatã e piporã, percebam que não houve efeito na altura do pasto. Beleza? 36 centímetros, 37 centímetros. Ou seja, está idêntico, está ok. Mas percebam o impacto. Quando eu não apliquei nitrogênio, eu tive a emissão de tão somente 59 folhas. Quando eu tive a presença do nitrogênio, isso aumentou para 107 folhas. Ou seja, embora não tenha ocorrido efeito na altura, houve comprometimento na emissão de folhas, houve comprometimento no perfilhamento e houve comprometimento na massa de forragem. Então é importante que vocês entendam que o nitrogênio ele pode ser muito importante na formação do pasto. Em que circunstâncias que o nitrogênio é muito importante na formação do pasto? Principalmente quando nós pensamos em capins cespitosos, como cultivares de pânico, Zuri, Tamani, Mombaça, Tanzânia. Como são capins cespitosos que costumam deixar o solo mais descoberto, a adubação nitrogenada pode favorecer esse crescimento inicial, esse fechamento da área e essa supressão de plantas invasoras. O que eu quero que vocês entendam? Lembram que eu apresentei os dados de fósforo na formação e que a planta produziu só 5%, 3% e nem atingiu a altura?
Na omissão de nitrogênio, o problema ele é menor em relação à omissão de fósforo. O capim chega a produzir 30%, 50% da produção, o que é algo relativamente melhor do que a omissão de fósforo. Mas percebam que existe uma perda produtiva. Perder 50% da massa é algo extremamente importante, principalmente quando existe gargalo ou baixa oferta de forragem dentro da propriedade. Outro problema muito sério, quando eu estou formando pasto e eu tenho sérios problemas com plantas invasoras monocotiledôneas. Então, a aplicação do fósforo na formação vai favorecer o fechamento dessa área e suprimindo essas plantas invasoras. Beleza, Carlos. Para a formação, eu entendi que o nitrogênio, embora ele seja extremamente importante, ele acaba comprometendo menos a produção do que a ausência de fósforo. Ok. Mas e na manutenção? O que vai ditar a quantidade de nitrogênio que um pecuarista tem que utilizar em manutenção é o quanto ele precisa produzir de forragem. Porque nós temos respostas produtivas para até, em média, 50 kg de nitrogênio por aplicação. Posso aplicar de 20 a 25 até 50 kg por aplicação e que a resposta é linear. Isso aqui é um experimento que foi realizado com capim-marandu, lá em Santo Antônio do Levergé, no período em que eu estive em Cuiabá. Nós observamos que o capim-marandu tem resposta produtiva até aplicação de 50 kg por vez. Beleza? Qual que é a nossa expectativa também para um futuro boletim de recomendação de adubação? Que o pecuarista, para identificar a dose nitrogenada, que ele comece a fazer uma conta de trás para frente, que ele mensure qual o tamanho do rebanho dele, qual que é a perspectiva de ganho de peso que ele quer, e a partir dessa perspectiva que ele faça uso da adubação nitrogenada. Porque nós temos percebido que para braquiárias de modo geral, para cada 100 kg de N aplicado, ocorre um acúmulo ali de 1.200 até 1.700 kg de matéria seca. Que para Sinodon, para Tifton, ocorre um incremento de 2.100 kg para cada 100 kg de N aplicado. E para pânico, de modo geral, isso pode atingir até 3.500 kg. Bem? Beleza. Quando que eu faço a aplicação nitrogenada? Se for em lotação contínua, início, meio e final de águas. E se for rotacionada, a recomendação mais genérica é após a cada saída dos animais, que eu aplico nitrogênio. Mas vocês podem perguntar, após a saída, a adubação tem que ser imediata ou é possível ter uma flexibilidade desse período entre a saída dos animais e a adubação? Nós temos percebido que para a maior parte das braquiárias e cultivares de pânico, isso é flexível. Nós temos percebido que até 9, 12 dias não tem comprometimento da produção, com exceção do capim maçai e do capim tamani. Esses dois capins que são cultivares de pânico, de porte baixo, que perfilham bastante, a adubação tem que ser o mais próximo da saída dos animais. Para os outros, é possível ter uma flexibilidade maior. Vejam esses resultados nossos. Isso aqui é um tamani degradado aqui em Rondonópolis. Isso aqui é um tamani que nós recuperamos por meio da adubação nitrogenada. Ok. Carlos, ureia ou sulfato de amônio na hora de recuperar, já que você está falando que o nitrogênio é muito importante. Esses ensaios aqui, esses experimentos realizados por Oliveira e colaboradores demonstraram que, como o enxofre é um nutriente pouco extraído pelas forrageiras, tanto faz o uso da ureia ou o uso do sulfato de amônio, que a produção foi similar. Mas mais importante do que isso, eu quero que vocês observem que isso aqui é o resultado no primeiro ano de adubação. Isso aqui é no segundo ano. Eles variaram aqui de 70 até 210 kg de nitrogênio. Percebam? Dose elevada. E não houve diferença produtiva. Porque nesse primeiro ano o pasto estava tão degradado, sem raízes, que ele não tinha potencial para absorver altas doses de nitrogênio. A partir do segundo ano, sim. Quanto maior a dose de nitrogênio, maior foi a produção. O que isso significa? Que se um pecuarista tem um pasto degradado que vai passar por um processo de recuperação, não adianta tentar resolver todo o problema no único ano, aplicando todos os nutrientes. É importante a gente trabalhar com baixas doses até que ocorra a recuperação do sistema radicular. Para quem utiliza ureia, é muito importante o cuidado com a volatilização da perda desse nitrogênio. Qual que é o tipo de cuidado que tem que se ter? Principalmente, acompanhamento meteorológico. Após a aplicação dessa ureia no solo, é muito importante que ocorra chuva em até 5 dias, para que minimize essa perda por volatilização. Uma coisa que ocorreu pelas massas, muitos pecuaristas nesse ano que houve uma elevação no preço dos fertilizantes,
foi o uso de adubo foliar. Nós fizemos testes aqui na Universidade Federal de Rondonópolis e nós não encontramos diferenças significativas entre o uso de adubo foliar e a ausência do adubo foliar. Por que não há essa diferença? Porque a quantidade de nitrogênio aplicada por hectare é muito pequena, vai variar de 600 gramas até 1 kg, 1,2 kg por hectare. E a planta forrageira não tem uma resposta para isso. Então, qual que é a nossa orientação? Que o pecuarista não faça aplicação foliar de nenhum macronutriente, nem nitrogênio, nem fósforo, nem potássio. Que ele faça sempre essa aplicação por meio de fertilizante sólido. E o mais interessante é que esses resultados da adubação foliar demonstram que em algumas circunstâncias a planta até emitiu mais folhas. Então, visualmente fala, poxa, tem resultado. Mas quando nós colhemos e pesamos, as massas foram parecidas. Percebam que a planta emitiu mais folhas menores e folhas mais leves. E algo que nós temos estudado aqui em Rondonópolis para tentar minimizar o custo da adubação e até ter uma maior responsabilidade com sustentabilidade, com ciclagem de nutrientes, é o uso de fixação biológica de nitrogênio em gramíneas. A professora Camila tem estudado aqui bactérias promotoras de crescimento, como o Pseudomonas e Azospirillum, e nós temos obtido aqui bons resultados com o uso desses insumos. Beleza, Carlos? Entendendo a importância do nitrogênio para a manutenção, que é o nutriente mais importante, e que o fósforo é o mais importante na formação, como que fica o potássio nesse jogo? Opa! O potássio é um nutriente tão extraído quanto o nitrogênio, mas ele acaba afetando menos o desenvolvimento da planta. Alguns trabalhos nós temos percebido aqui em Rondonópolis, que quanto maior a dose de nitrogênio utilizada, maior a demanda em potássio. Essa curva que é contínua foi aplicada uma menor dose de nitrogênio. Então perceba que houve uma estabilização do nitrogênio, da produção com potássio aqui na casa de 70 quilos. Quando nós dobramos a dose de nitrogênio, a planta acabou ficando mais responsiva ao potássio. Então, nós temos percebido que para adubação de manutenção, essa relação nitrogênio-potássio fica na casa de 1:1 até 2:1. Isso vai depender da característica do solo. Solos mais arenosos, que favorecem maiores perdas de nitrogênio, a gente vai aplicar algo mais próximo de uma relação 2:1. Agora, solos mais argilosos, com menor predisposição dessa perda do nitrogênio, nós podemos aplicar relações mais próximas de 1:1. Algo que é muito comum com o pecuarista é o uso de varredura, né? Que é o que sobrou ali na indústria, tudo misturado. E nós temos percebido sérios problemas aqui em Rondonópolis, porque por vezes o pecuarista vai formar o pasto, nós fazemos análise dessa varredura e não tem nada de fósforo, que é o nutriente mais importante. E por vezes é para adubação de manutenção e o nitrogênio é o nutriente mais requerido, nós fazemos a análise dessa varredura e o teor de nitrogênio é muito baixo. Temos até um exemplo recente de que o produtor comprou a varredura, era para adubação de cobertura, a maior demanda era nitrogênio, e essa varredura veio com 8% de nitrogênio. Então o pecuarista achou que estava fazendo uma economia e o quilo do nitrogênio acabou ficando muito caro. Então nós entendemos que se não houver uma análise prévia dessa varredura para saber se isso atende à sua demanda, a varredura não é uma boa estratégia para uso de adubação em pastagens. Vamos lá. O que nós temos que considerar aqui, então? Para a formação do pasto, a gente deve conhecer o solo e a espécie, e a prioridade sempre vai ser fósforo e calcário. Calcário corrigindo a acidez e aumentando a absorção desse fósforo. E para a manutenção, vai depender muito da gestão do pecuarista. Quantos animais, qual que é a perspectiva, ganho de peso. Mas a prioridade, via de regra, aí vai ser o nitrogênio. Imprescindível, qualquer adubação seja feita baseada na análise de solo e acompanhada por um técnico. E coloco aqui à disposição o GEPASTO, que é o nosso grupo, né, de pesquisa e de extensão em forragicultura e suplementação a pasto, para parceria de estudos. Porque a maior parte desses resultados que foram apresentados a cada um de vocês, ele é desenvolvido por pós-graduandos e graduandos aqui da Universidade Federal de Rondonópolis. Pessoal, muito obrigado.